Pracinhas. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. Estamos novamente com um novo programa As Pracinhas e desta vez eu trouxe uma pessoa muito especial, né, que eu já conheci há alguns anos. Ela é uma brilhante professora que trabalha na rede de Esmeraldas, mas não vou ficar falando muito sobre ela, né? Ela também é minha esposa e vou pedir para ela se apresentar aqui para vocês. Oi, eu sou Luciana Senra, sou esposa do Mauro, a gente se conhece há um tempinho, esse ano faz 20 anos, sou professora de História, especialista em estudos africanos e afro-brasileiros pela PUC Minas. E eu vou contar um pouquinho de umas aventuras que eu tive lá na Floresta da Tijuca, o Parque Nacional da Tijuca. Sim, o tema dessa nossa conversa, né, são essas histórias que a Luciana está trazendo lá do Parque da Tijuca. Para quem não conhece, né, o Parque da Tijuca, né, que está localizado dentro da Floresta da Tijuca, ele é localizado no bairro da Tijuca. Oh! Que é um bairro da zona norte do Rio de Janeiro, que se localiza relativamente próximo ao centro da cidade, né? Então, é um bairro de classe média, né? Que geralmente pessoas que querem optar por um bairro que tem um custo mais em conta para se viver, para morar, né? Elas acabam optando, né? Ao invés de morar na zona sul do Rio. Também na Tijuca tem uma facilidade no deslocamento para o restante da cidade, tanto por meio do metrô, que lá tem algumas estações de metrô ao longo do bairro, e também ônibus e carro. Se você quiser até ir a pé para o centro da cidade, você consegue. Ah, legal. Bom, Luciano, vou te perguntar como é que você conheceu o Parque da Tijuca, né? Como é que foi o seu primeiro contato? Diz aí pra gente, como é que foi? Eu já via o Parque da Tijuca pela televisão, né? O pessoal falava a respeito do parque, mas eu nunca tinha conseguido ir até lá, porque quando eu era mais jovem, meus pais não me levavam. Meu pai gostava muito de ir à Quinta da Boa Vista, mas o Parque da Tijuca era um lugar novo. Eu, quando tinha por volta dos meus 22 anos, eu fui trabalhar lá no bairro da Tijuca. E nesse período que eu fiquei trabalhando lá, eu percebi que dava para chegar até o parque da Tijuca, né? A Floresta da Tijuca ficava bem relativamente perto, tá? Eu até falei que dava para ir a pé até o centro, dá para ir a pé porque não tem mar no meio. Mas dependendo do lugar da Tijuca onde você mora, fica mais distante. Então, a Floresta da Tijuca, ela fica depois da usina. Então, que é um bairro dentro da Tijuca. Então, não é tão perto da onde eu trabalhava. Eu trabalhava na Conde do Bonfim, e a Floresta da Tijuca, ela fica lá no Alto da Boa Vista. No Rio tem mais coisas, que, por exemplo, tem Grande Meier, Grande Tijuca, né? Na verdade, você às vezes tem um bairro que é uma centralidade maior, e você tem outros bairros ali em volta que você meio que estão dentro daquela Grande Tijuca, Grande Meier, né? Então, para o pessoal que mora na cidade do Rio, isso é uma coisa mais comum, mais fácil de entender, né? Mas para quem não conhece muito a cidade, né, acaba tendo essas separações também. Bom, você é professora de História, né, Luciana? Sou. Então, uma coisa que acho que é importante para a gente poder começar essa conversa sobre o parque, né, e sobre a floresta, é resgatar um pouco da história, né, de como essa floresta acabou se consolidando, né? Como é que, né, você tem alguma coisa para contar para a gente? A Floresta da Tijuca, ela era uma importante fonte de
abastecimento de água para o Rio de Janeiro. Pelo menos foi assim que eu aprendi, né? Uhum. Então, ao longo do tempo, ela foi sendo degradada e na época ainda do Dom Pedro II, foi feita uma revitalização. Não o Dom Pedro II, né? Não sei se ele chegou lá e plantou alguma árvore, pelo menos para dar início ao processo. Ele mandou, né? Ele mandou. Sim, sim. Foi um grupo de pessoas escravizadas, 11 pessoas no total que fizeram esse trabalho e de reflorestamento, mas esse reflorestamento foi orientado. Eu estou falando isso porque não é simplesmente você chegar lá e plantar qualquer árvore. Então, o processo foi feito a fim de preservar as nascentes que existem naquele lugar e não prejudicar o abastecimento da cidade. Contaram-me que o pessoal naquela época usava bambu como cano no encanamento. Não sei se é verdade, pelo menos foi o que me contaram. Sim, sim. Isso antes de eu ir conhecer a floresta, que eu já escutava algumas conversas. Eu dei uma pesquisada a respeito a essas pessoas que foram responsáveis, né, pela revitalização. Esses 11 escravizados, eles entraram para o hall dos heróis da cidade do Rio de Janeiro, pela contribuição deles. E se você tiver curiosidade, tem o nome deles direitinho. São 11 pessoas que participaram desse processo de revitalização. Mas eu também li que durante um determinado tempo, acredito que depois do período das reformas urbanas lá de Pereira Passos, no século XX, a floresta ficou um pouco esquecida e só foi voltar a ser utilizada como um parque realmente, né? Um parque nacional, isso na década de 1940. Aí o pessoal fez uma revitalização e aí que vão entrar aqueles restaurantes que a gente tem lá, a pavimentação que a gente tem dentro da floresta. Eu nunca fui em outra floresta, mas lá naquela, as ruas são pavimentadas para que você possa ir e voltar de carro. Acredito que van também, né, deve entrar ali. Então, é um local, como muita coisa no Rio de Janeiro, que é acessível. Não é só uma floresta densa e tudo mais. É realmente pensado para que as pessoas possam ir até lá e se divertir com a família ou sozinho. Vejo muita gente, tem muito tempo que eu não vou lá. Eu via muita gente fazendo exercício físico e tudo mais, então é um lugar onde tem uma infraestrutura bacana. Com relação à segurança, que eu não sei como é que tá hoje em dia, mas na época que eu frequentava lá, nos meus 20 e poucos anos, eu já ouvia falar que podia ser perigoso e tudo mais, mas nunca aconteceu nada comigo. E eu já fui lá várias vezes, nunca contei quantas vezes eu fui lá, mas eu fui muitas vezes. E eu lembro que quando a gente se conheceu, né, a gente começou a namorar, um dos primeiros lugares que a gente foi justamente o Parque da Tijuca, né, a Floresta da Tijuca. E a minha impressão, né, com relação ao parque, a primeira vez que a gente foi lá, foi a primeira vez que eu fui efetivamente até o Parque da Tijuca. E a minha impressão era isso mesmo, né, que você falou, que a gente tinha esse momento de acesso, né, que tinha essas vias pavimentadas, elas levavam até um determinado ponto, onde você tinha caminhos mais naturalizados e trilhas, né? Então, na verdade, você tem essa primeira área do parque que vai ter uma infraestrutura para receber as pessoas de uma maneira mais adequada, né? Que vai ter equipamentos de banheiro, vai ter os restaurantes, né? Mas depois, né, à medida que você chega a partir de um determinado ponto, você tem muitas trilhas, muitos caminhos, levam até cachoeiras, tem piscinas naturais, né, em função da quantidade de água que tem no parque. E é uma floresta realmente fechada, né, um parque
que em determinados locais lá dentro você não consegue ver às vezes o céu direito, né, por conta do fechamento das florestas, né, é muito da floresta, né. E você tem alguma história de passeios que você tenha feito lá na Floresta da Tijuca? Eu tenho várias, né? Porque eu tive a oportunidade de ir várias vezes. Eu e meu amigo Jonatas, beijo, Jonatas. Nós dois íamos muito lá, né? A gente gostava era um ambiente que a gente gostava de estar. O Jonatas morava na freguesia, na verdade ele ainda mora na freguesia, e eu morava em Coelho Neto, perto de Madureira. Freguesia fica em Jacarepaguá. Então a gente se encontrava e ia lá para o Alto da Boa Vista. Teve uma vez que a gente sempre ia assim, sem compromisso nenhum, porque a gente não tinha mapa, tinha mapa lá no local, mas a gente não tinha algum lugar que a gente pretendesse ir. Então a gente foi, com certeza mais do que umas 4 vezes, a gente foi juntos. E uma vez andando, aí entra em trilha, que o Jonatas adora emoção, né? Então, entra em trilha, sai de trilha, entra em trilha, sai de trilha, a gente chegou num lugar que parecia um museu. Só que eu não sei que lugar é aquele, gostaria muito de saber. Eu lembro que era uma casa branca, que tinha uma varanda também branca, e a gente sentou ali para poder... E a gente resolveu jogar um jogo, que o Jonatas levou um jogo sobre geografia. Só o Jonatas mesmo, porque o jogo era sobre geografia, se a gente soubesse mínimo de geografia, a gente não teria ficado preso lá. Vocês ficaram presos? Ficamos presos. Nossa, e o medo de aparecer no RJTV no dia seguinte, com o helicóptero procurando, porque vira e mexe, alguns jovens ficavam presos por lá, né? Então... Eu tinha esse medo de virar notícia na televisão e matar minha mãe do coração, né? Mas sempre que eu saía, eu dizia pra minha mãe onde é que eu tava indo. Então, tipo, se eu não voltasse, ela já saberia que o lugar que tinha que procurar era na Floresta da Tijuca. Aí resolvemos jogar, né? Ficamos lá jogando. Eu lembro de um guarda que falou pra gente uma boa tarde, alguma coisa assim. Mas assim, tipo, a gente respondeu e continuou jogando lá. Tinha uma mesinha, tipo mesa de centro, nós sentamos lá nos banquinhos e ficamos jogando, e até a hora que começou a escurecer, mas só que o jogo estava muito bom. E aí, o que a gente fez? Acho que fui eu, acendi a luz, tinha uma luz ali, né, na varanda, acendi a luz e continuamos jogando até a hora que a gente viu que estava breu no torno, né? E tinha algumas luzes mais pro lado, só no lugar onde a gente estava. E aí a gente, que já tinha entrado por um portãozinho, resolvemos sair pelo portãozinho. Falando, deve ser tarde, provavelmente eu devia estar de relógio, que eu sempre ando de relógio. E aí, o que aconteceu? Chegamos lá, no portãozinho fechado. E aí, eu falei assim, Jonatas, e agora? O que a gente faz? Aí, naquela época... Uma das coisas boas é que eu devia ter o quê? Com certeza uns 30 quilos a menos. Mas, tinha uns 40 quilos a menos. E aí eu consegui passar por uma fresta que ficava entre o portãozinho e aquele negocinho de cima. Como é que é o nome daquele negocinho de cima que fica no portão? Portão e tem a parte de baixo. Você sabe o nome daquilo? Não sei. Tá. Aí eu passei por ali. O Jonatas viu que dava para passar, porque em cima era uma cerca viva, nos lados também, e só tinha aquele espaço. Aí eu passei por aquele espaço, depois o Jonatas ajudei ele a sair. Ele passou pelo espaço também. Só um detalhe, tá, gente? A gente tá antes de celular, tá? Eu acho... diferente, né? Outra coisa. E naquela época, eu acho que eu tinha o meu celular, que era aquele Nokia tijolão azul. Então ele serviu para quê? Para iluminar. Porque na hora que a gente passou para o outro lado da cerca, depois de passar lá pela fresta do portãozinho, a gente só via vagalume. Então era muito vagalume. E aí a gente começou a tentar se orientar pelo celular, a gente não sabia para onde ir, a gente andou. Estavam perdidos. A gente estava perdido na floresta.
E aí a gente andou. Não lembro se tinha placa, mas eu lembro que a gente andou muito. A gente deve ter andado bem, sei lá, uns 40 minutos, talvez. Aí a gente andou e eu morrendo de medo, porque não tinha... Tipo, se aparece um doido ali, a gente nunca mais é achado. Aí andamos até aparecer o asfalto. Na hora que apareceu o asfalto, a gente, que bom. E aí, a gente saiu num lugar que era distante da praça onde a gente descia no ponto de ônibus, e estava fora da floresta. Na hora que a gente conseguiu chegar na parte iluminada, porque a parte do asfalto ainda não estava totalmente iluminada, mas na hora que a gente chegou na parte iluminada, a gente percebeu que a gente não estava mais dentro da floresta, estava em outro lugar. Ai, que alívio. Sim, e o Jonathan falou, que pena, teria sido tão legal se a gente tivesse se perdido, porque a gente se perdeu, meu bem, a gente se perdeu, e eu desesperada, ele adorando a aventura, e nesse dia foi bem engraçado, mas depois daquele fato, eu comecei a vigiar mais o horário, né, porque... Realmente, ali tem infraestrutura, mas não para dormir à noite, né? E tipo, RJTV passando, me procurando de helicóptero. Nossa, já pensou corpo de bombeiro? Nossa, seria muita vergonha, muita vergonha. Eu acho que se vocês tivessem se perdido hoje em dia, talvez seria mais fácil para vocês poderem sair, porque hoje tem GPS, né? Tem umas ferramentas que ajudam mais. Mas nessa época, eu tô impressionado como é que vocês saíram lá de dentro. Mas, sabe, a gente tem duas ferramentas muito importantes hoje em dia que não deixaria mais a gente se perder. Primeiro, que nós dois temos filhos, né? E a gente voltaria para casa, tanto eu quanto o Jonas, por conta dos nossos filhos. O segundo é o lobo frontal, né? Que já tá lá, consolidado, e a gente tem juízo agora. Tá? Porque não dá. Bom... É uma floresta, né? Você chegou a encontrar algum animal, algum bicho lá? Gente, a gente tinha muito medo de encontrar animal. Quando eu ia com o Jonatas, né? Porque... como é que eu vou te explicar? Meu medo era encontrar um felino um pouco maior. Né? Um felino, uma onça? Uma onça, alguma coisa assim. Eu nunca ouvi dizer que tinha, mas quando você passa pelo Parque da Tijuca, se você que está ouvindo a gente já passou por lá, se você não passou, fica sabendo que tem placas em tudo quanto é lugar. E mostra a possibilidade de você encontrar alguns animais. Então, não tinha descartado a possibilidade da gente encontrar, não sei se jaguatirica, não sei, algum bichinho que fosse um gatinho um pouquinho maior. Mas felizmente com a gente nunca aconteceu. Só foi acontecer comigo um tempo depois, quando eu estava com um ex-namorado, e a gente resolveu fazer um piquenique na Floresta da Tijuca. Então, se você está me ouvindo agora, não faça, tá? Piquenique na Floresta da Tijuca pode ser uma furada. Por quê? Porque eu não sabia que tinha coati. Na verdade, eu tinha visto na foto coati, só que não tinha escrito o que um coati faz. Você já tinha tido contato com coatis? Não, nunca tinha visto coati. Eu sabia que existia, tipo, guaxinim, essas coisas assim, mas eu não sabia qual era a reação dele quando via uma pessoa, um grupo de pessoas fazendo o piquenique. Aí estávamos nós lá, sentados fazendo, porque eu levava o lanche, né? Fiz sanduíche natural, aquelas coisas. Aí levamos dentro da mochila, aí sentamos para poder comer. E nisso que a gente está comendo, ainda bem que a gente conseguiu comer um pouquinho antes. Nisso que a gente come, aparece um coati. Aí eu... Olha que lindo! Não vamos falar alto para não espantar. Aí ele veio pertinho da gente. E aí ele pegou no tênis desse rapaz. Aí eu, ai, que bonitinho. Nisso aparece outro. Outro. Ai, gente, a gente tá com muita sorte. E nisso, já não eram mais só 2. Eram bem uns 10. E eles estavam revirando lata de lixo, desesperados. E começaram a tentar entrar dentro da mochila. E aí o fofinho que estava só brincando com o tênis já estava subindo na perna, com aquelas unhas gigantescas. E eu, sem saber o que eu fazia, e aí eu vi que eles estavam interessados no nosso lanche. E aí a gente foi assaltado por coati. Falei com que eu nunca tinha
passado nenhum problema com relação à segurança, mas Coati é uma coisa super séria. Era uma quadrilha? Era uma quadrilha de Coatis, e aí, tipo, a gente só conseguiu se livrar deles na hora que a gente pegou o nosso lanche e jogou pra eles, dentro de uma sacola. Aí eles voaram aqueles sei lá quantos Coatis em cima do lanche, e a gente conseguiu fugir do Coati. E eu lembro que uma vez, quando a gente foi... Acho que foi a última vez que eu fui na floresta. Que a gente foi com o Henrique, lembra? Lembro sim. Meu amigo Henrique. Isso, aquele lá da Praça do Trem. Então, ele também já se meteu em furada junto com a gente na Floresta da Tijuca. Aí, resolvemos fazer o quê? Piquenique. Só que dessa vez, a gente estava num lugar... Parecia muito mais seguro. E aí, tinha uma mesa mais alta, tudo bem. Tava lá... Tinha quantos anos nessa época? Ai, a Mel devia ter uns 5. 5, 6, no máximo 6 anos. Não, né? Tinha menos. Eu tava na época com cabelo azul. Aquilo ali foi 2017. Então a Mel tinha 4 para 5 anos. E também tava o filhinho do Henrique, que é o Antônio. Beijo, Antônio. E aí, o que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa, a gente conseguiu comer um pouco, mas depois a gente viu que era uma mãe cheia de filhotes. E tipo, ela já estava treinando os filhotes dela para poder fazer a mesma coisa. E aí, tipo, um monte de Coati, mas dessa vez eu não fui boba. Dessa vez, quando eu vi que era Coati, aí, tipo, eu já me afastei um pouco, porque eu já sabia o que ia rolar ali. Já ficou mais ligada. Sim, né? Mas mesmo assim eles pegaram uma parte da nossa comida, não pegaram? Você lembra? Não lembro. Eu lembro da cobra. Ah, cobra! Cobra, gente. Tem cobra. Tem aranha, tem alguns bichinhos lá, muito bonitinhos. E nesse dia, as crianças encontraram uma cobra. Que eu não sei qual era a espécie, mas que o Henrique depois... a gente tirou foto, né? Aquela coisa lá, as crianças... Ei, mãe, vem cá! Gente, vem pra cá. Aí estão lá os dois olhando pra um tanto de matinho. Matinho / tronco de árvore. Aí estão lá as crianças e a gente... Gente, vem pra cá. Mamãe. Ela vou eu. Quando chego lá, não era só... As crianças estavam olhando para um monte de mato com / tronco de árvore. As crianças estavam realmente vendo uma cobra. E ela tava lá toda enroscadinha, bonitinha. Era uma cobra pequena, né? Eu acho que era. O que a gente chama de cobra pequena? Ela devia ter o quê? 1 metro, 1,5 metro? Não tinha isso tudo não. Ela tava toda enrolada, era mais ou menos... Ai, não dá pra você ver. Você que está em casa não está conseguindo ver. Mas ela tinha um tamanho mais ou menos e ela tava toda enroladinha. Olha, se achar a foto da cobra, aí você coloca... também pro pessoal poder ver, tá? Vou ver se o Henrique arruma uma foto da cobra. Deve ter tirado. Ele tirou e chegou a comparar em casa com tipos de cobra, né? Então ele achava até que a cobra era peçonhenta e tudo mais. Mas aquilo, a gente não ficou lá pra ver. Aí a gente saiu, os Coatis já tinham terminado de fazer a festa. E eu lembro que na hora que a gente estava saindo dali, né? A gente ia pegar o carro pra poder... conheci a cachoeira, que eu não conhecia. E aí a gente já deu um toque pro pessoal. Olha, tem cobra. E também, além da cobra, tem Coati, porque o pessoal precisa ficar... Mas sempre que o pessoal vê Coati, quando vê a primeira vez, sempre fala assim, Coati. Aí a gente só olha e pensa assim, fazer o quê, né? Vambora. Deixa eles aprenderem da melhor forma possível. Deixa eu te perguntar, no parque tem eventos, as pessoas, além de visitar o parque, fazem alguma comemoração, algum tipo de coisa? Eu já vi noiva tirando foto, tem uns lugares ali que são muito bonitos, tem a Capela Mairink, que é uma capela que fica logo no início, logo que você começa a subir, vamos situar. Você, quando entra pelo Alto da Boa Vista, você tem uma praça ali na frente, né, com os brinquedos e tudo mais, isso tinha, né, acredito que ainda tem. A última vez que eu fui foi 2017. Então, você entrando por ali, você tem um caminho bom que é asfaltado. Aí depois desse caminho você vê uma pequena cascata que não dá para tomar banho.
e depois você encontra um centro turístico, né? Parece ser um centro de convivência turístico. E nesse centro de convivência você tem lugar para beber água, banheiro, feito você falou. Uhum. E bem ao lado, assim, né, como se tivesse uma rua, de um lado está o centro de atenção ao turista e do outro tem o restaurante Cascatinha. Ali tem uma cascata simpática que eu acho que dá para tomar banho, nunca entrei naquela. Então ali eu já vi noiva tirando foto e tudo mais. Eu, lá nos anos de 2005, 2006, a gente já se conhecia, eu fazia parte de um grupo de estudos de cultura celta. E aí a gente, toda vez que tinham festivais celtas, né, não sei se você que está em casa conhece, são os solstícios e os equinócios, sempre que tinha um solstício ou então um equinócio, a gente ia para algum lugar. Nessa ocasião, na verdade, acho que a gente foi bem mais 2 ou 3 vezes para a Floresta da Tijuca. Então a gente já ficou numa clareira que tinha lá no meio do nada, isso foi durante o dia. Durante a noite, tarde/noite, a gente foi para o Cascatinha e lá a gente fez a celebração, foi uma celebração muito legal. E a nossa professora, ela conseguia liberação, né, pra gente poder usar o espaço e tudo mais. Aí eu lembro que a gente foi uma vez na Floresta da Tijuca aprender a respeito das árvores e tudo mais. Foi aí que eu entendi que não é só você plantar a árvore, né? Ela falava a respeito de, como é que é o nome? Jaqueira. Que a jaqueira dava muito problema porque ela sugava muita água. Tá. Então tinha gente que deixava resto de comida lá. Esse resto de comida, mesmo que fosse caroços de algum tipo de planta, né, de fruta, isso aí podia causar um desequilíbrio, né, porque a natureza vai dar o jeito dela e um dos jeitos é aquela planta germinar e acabar causando um grande problema. Então, nem todas as plantas são bem-vindas lá, justamente para poder não matar as outras que já estão lá, né? Então, o pessoal tinha um certo controle, né? Para poder evitar esses conflitos de uma espécie com outra, né? Sim, sim. Era uma das coisas que a gente aprendia. Então, numa dessas celebrações, você estava falando a respeito dos bichinhos, a gente teve a sorte, ou não, a gente fez todo o festival, né? Aquela coisa bonita, comemos bastante, porque festival celta tem muita comida. E aí dançamos e tudo mais. Na hora de ir embora, na hora de descer a escada, o que a gente encontra? Uma cobra. Não é mesmo? Uma cobra. E a gente encontrou uma cobra. Eu não sei qual é o nome daquela cobra. Como sempre, né? Não sou boa em espécies de cobras. Mas eu sei que ela era preta e vermelha. E aí a gente já tinha estudado da outra vez que na natureza, quando não querem que se meta muito com um determinado bicho, ele é bem colorido para poder manter a gente distante. Então, tivemos que chamar o corpo de bombeiros. Aí, tipo, a festa terminou 8 horas da noite. A gente ficou até 9 tantas esperando o bombeiro, porque a gente não podia sair dali, né? Porque se alguém, por exemplo, se uma pessoa passa ali e sai, é uma coisa. Mas aí, sai uma renca, a gente era mais de 20, com certeza. Então, passar por ali podia deixar a cobra estressada e ia pegar alguém. Então, lá vamos nós, sentar, ficar esperando, e corpo de bombeiros. Aí chegou o corpo de bombeiros, colocou dentro de uma caixa. Aí, depois disso que a gente pôde ir embora. E aí, tipo, 9 da noite dentro da Floresta da Tijuca. Mas ainda bem que a gente que tava todo mundo junto, né? Então, a gente desceu junto, mas era mais próximo da saída. Pelo menos ali eu sabia onde é que eu tava. É engraçado você falando, né? Nessa nossa conversa já surgiram 2 cobras. Eu acho que deve ter algum tipo de pronto-socorro, alguma coisa lá dentro do parque para poder atender pessoas que porventura tenham se envolvido mais com as cobras, né? Porque, gente, é muita cobra. Eu acredito que tenha com relação à cobra, com relação
aranhas também, que não são pequenas, né? Tem aranha também. Tem. E deve ter outros animais também, mas que eu nunca cheguei a encontrar. Eu sei que tem um espaço que, além desse que eu falei, que onde tem água, banheiro e tudo mais, tem um outro mais acima, você seguindo por algumas trilhas, você acha um lugar que tá lá escrito que é coisa de turista, realmente, e aí você tem banheiro de novo, isso lá em cima já. Você tem banheiro, tem lugar para beber água. Ali, eu nunca prestei atenção, né? Porque para você ver como é que a questão da falta de juízo não estava muito pertencente à minha pessoa. Porque eu nunca reparei em um posto de saúde, um ponto onde você pudesse ser socorrido. Mas eu lembro que tinha muito guarda. Então, vira e mexe por onde a gente passava, a gente via algum guarda, passava ou ou a pé, ou então de carro. Então, assim, tinha um policiamento, acho que de repente, para poder ajudar a galera que tinha algum tipo de questão ali dentro. Mas foi lá a primeira vez que eu vi pau-brasil. Quando eu vi o pau-brasil, eu falei assim, gente, isso aqui é um pau-brasil, porque o pau-brasil é bem menos frondoso do que eu pensava. Então, eu lembro de ter abraçado o pau-brasil. Mas é uma árvore bonita, e foi lá também que eu aprendi, provavelmente com um grupo de cultura celta, que os ipês, eles são protegidos, né? Então, lá tinha a época, né, que a gente conseguia ver bastante ipê. E uma coisa interessante lá da Floresta da Tijuca é que é um lugar que você não diz que você está dentro do Rio de Janeiro. Primeiro porque você não tem barulho de Rio de Janeiro, né? Uma vez que você entra pelo portão, você começa a não ouvir mais a estação da cidade. Também tem a questão de que ali deve ser bem uns 3 graus a menos. Então você consegue, se tiver um dia muito quente, você vai pra floresta, tô falando assim, 3 graus a menos, provavelmente deve ser ainda mais baixo que isso, porque é um lugar que é gostoso de você ficar. E pessoal que faz caminhada, que vai lá pra dentro, assim, percebe que ali você fica muito mais confortável. Se a cidade toda fosse bem arborizada, não seria aquele caldeirão que é o Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio de Janeiro é conhecida por ser uma cidade muito quente, né? Ela tem ainda mais, tipo assim, durante o ano todo é bem quente, né? Mas no verão você tem a população sofre muito por conta do calor, né? E realmente na Floresta da Tijuca, né? Você tem esse refresco, né? E aí, quer dizer, é interessante você ter mais áreas assim na cidade, né? Porque as pessoas poderiam ter mais acesso a esse tipo de ambiente, né? Isso é bem, bem interessante. Eu mesma, né, que vivi na cidade durante tanto tempo, já tinha uns 20 anos quando eu fui lá pela primeira vez. Então, e não é um lugar de difícil acesso, bem pelo contrário. No caso, metrô você não consegue chegar lá, mas ali do metrô você tem um ônibus direto. Se a pessoa quiser ir de carro também, tem como estacionar lá dentro. Então é um lugar assim que é muito, muito aprazível. E assim, gostaria muito de poder voltar lá mais vezes. Claro, né? Hoje em dia eu tenho juízo, aí eu começo a pensar 2 vezes se eu devo ou não ir na Floresta da Tijuca. Até porque também depois que a gente vai ficando velha, a gente vai ficando com uma certa preguiça de ter que ir até lá. Aí você sobe, depois desce. Que, por sinal, é uma das vantagens da Floresta da Tijuca com relação ao Parque das Mangabeiras aqui de Belo Horizonte. Porque no Parque das Mangabeiras, você entra na parte de cima e vai descendo, né? E aí, para você poder voltar, para você poder sair de lá, se você for sair pelo mesmo lugar que você entrou, você tem que subir de novo. Floresta da Tijuca é o contrário. Você sobe. Na hora que está acabado, aí você só desce. Leva uns tombos. Porque se você for depois de chover, feito eu já fiz,
Aí, tipo, rolava na trilha. Assim, tipo, Jonatas rindo na minha cara, é claro, né? Porque tudo pra gente era festa na época. Bons tempos aqueles. Bom, Luciana, minha esposa querida, eu queria te pedir para você dar um recado final para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? O que você gostaria de falar a respeito do Parque da Tijuca ou qualquer coisa que você queira falar? O Parque da Tijuca, na minha opinião, ainda é um excelente ponto turístico do Rio de Janeiro. Mesmo que você não conheça, ele é fácil de você andar ali dentro, claro, né? Você só precisa ser minimamente responsável. Mas tirando isso, é um lugar tranquilo. Se você for andando sempre por onde tem asfalto, é muito mais tranquilo do que você ficar tentando cortar caminho para um lugar que você não sabe se vai ter caminho. Da última vez que eu fui, eu lembro que a gente estava com a Mel, que é a nossa filha, e ela pôde tomar banho de cachoeira. Então é um lugar gostoso, você pode ir lá, tomar banho de cachoeira, tinha uma galera bacana, assim, eu nunca vi nada de errado acontecendo. Uma coisa importante é que, como eu falei que lá dentro é bem mais frio, é importante proteger as crianças, a gente mesmo, né? Se for tomar banho de cachoeira, colocar, sei lá, uma toalha, um roupão, alguma coisa assim, porque é muito fria a água, bem geladinha. E quando a gente sai, aí a gente vê a diferença da temperatura, então, para evitar esses choques. Mas assim, super recomendo. Deixa eu ver mais o que eu tinha que falar. A Floresta da Tijuca, o Parque Nacional da Tijuca, é muito grande. Tem gente que faz trilha, tem grupos de trilha lá dentro. Para você ter uma noção, o Parque da Tijuca, Parque Nacional da Tijuca, que é o nome, ele vai até o Corcovado. Então é muito grande. Então é uma quantidade de terra, eu acho que são 39 mil metros quadrados, uma coisa assim. Nossa, é muito grande. É muito grande. Então você pode entrar por um lado e sair pelo outro. Então, e tem a possibilidade. Eu acredito que percorrer o parque inteiro uma vez só não dá a pé, né? Mas a pé é muito mais legal porque você tem contato com a natureza de verdade, sente aquele cheiro de natureza, vê pessoas diferentes, falando idiomas diferentes, essas coisas que são muito básicas lá do Rio de Janeiro que a gente adora. Eu acho que é só... posso divulgar meu Instagram? Pode, fica à vontade. O meu Instagram, eu falo a respeito de história e também a respeito de resistência negra, feminismo negro. E a minha arroba, ela é @professora Lucenra. Aí você acha lá e eu tô sempre postando alguma coisa com relação à história e com relação à questão de ativismo e feminismo negro. Eu vou colocar na descrição do podcast, né? Porque aí vai facilitar o pessoal, né? Simplesmente clicar e já ser direcionado. Sim, sim. Bom, Luciana, você quer se despedir? Eu gostaria de dizer para você que foi um prazer estar aqui. Um grande abraço e tchau, tchau. Bom, pessoal, eu adorei a conversa aqui com a Luciana, minha esposa. A gente já conversa bastante, né? Mas essa foi uma conversa que, para mim, trouxe algumas surpresas, porque tem umas histórias que ela contou aqui que ela ainda não tinha me contado. Eu recomendo, né, vocês visitarem o Parque da Tijuca, né? Eu acho que é um espaço bacana, né, acessível e bem bacana na cidade do Rio de Janeiro. Esqueci de dizer que a entrada é gratuita, tá, gente? Você não precisa pagar para entrar, nem. E eu acho que para estacionar também não. Peraí. Pelo menos até 2017, né? Hoje em dia eu não sei como é que é para estacionar. Não sei se já é privatizado e tudo mais. Mas você pode entrar a pé e ser feliz lá dentro. E é tudo de graça. Só se você quiser comer em algum restaurante lá, aí você paga, mas você pode levar um lanchinho, né? Um lanchinho, sempre lembrando de levar também o lanchinho do Coati.
Bom, pessoal, um abraço para vocês e espero que vocês fiquem bem. Editado por Mauro César.